Muito bem, posto isto, doutora professora Teodora Cardoso, gostava de colocar aqui umas questões relativamente à dívida pública. No seu relatório, o Conselho de Finanças Públicas reconhece que a dívida pública só terá uma trajetória descendente se continuar a agravar a política de empobrecimento. Não é disto desta maneira, mas é a conclusão que se tira quando se lê com atenção, como nós lemos o relatório. Vejamos então. O Conselho de Finanças Públicas faz uma análise de sensibilidade da trajetória da dívida pública à variação da taxa de crescimento do PIB, à variação da taxa de juro implícita e ao saldo primário, concluindo que é este último fator que influencia decisivamente a evolução futura da dívida. Na página 35 é apresentado um gráfico, o gráfico 17, que mostra que se não houver ajustamento adicional, a dívida não diminui. Mais concretamente, se o saldo, é o que se diz no relatório, se o saldo primário em 2015 e anos seguintes for igual ao 2014, então o rastro da dívida em relação ao PIB não diminui, ou seja, a dívida não é sustentável. Conclui o Conselho de Finanças Públicas, e também está escrito no relatório, que é necessário continuar o esforço de consolidação orçamental, aumentando significativamente os excedentes primários. Continuemos então. Doutora Teodora Cardoso, como é que foram reduzidos os déficits primários nos últimos 3 anos? À custa de duríssimas medidas de empobrecimento dos portugueses, através de cortes nos salários, nas pensões e nas prestações sociais, através de um brutal saque fiscal dirigido aos rendimentos dos trabalhadores, através do encerramento de inúmeros serviços públicos, privando as populações desses serviços, com consequências particularmente gravosas nas regiões do interior do país, através do ataque às funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social. E depois de tudo isto, eu não fiz uma enumeração exaustiva, qual é o saldo primário previsto pelo Governo para 2014? Apenas 0,4%, mais 0,4%. Agora, imagine-se, agora, o nível de empobrecimento que seria necessário impor aos portugueses para atingir excedentes primários superiores a 4% do PIB, como aqueles que o Conselho de Finanças Públicas considera na sua análise. Em suma, o próprio Conselho de Finanças Públicas reconhece no seu relatório, e recolhendo todos estes dados que estão dispersos, que a dívida só é sustentável, ou seja, só diminuirá, só terá uma trajetória descendente e atingirá os 60% do PIB, se em 2015 e nos anos seguintes se impuserem saldos primários muito superiores àqueles que estão neste momento, que foram atingidos neste momento, e isso implica medidas de empobrecimento dos portugueses que nem sequer conseguimos imaginar. E, portanto, o que se defende com a continuação desta política, o que se defende com a afirmação de que a dívida é sustentável, é que ela é sustentável à custa de um empobrecimento inimaginável. E se não fosse assim, gostaria que o Conselho de Finanças Públicas, através da sua Presidente, pudesse informar como é que se consegue saldos primários de 4, 5% e nos próximos 20, 30 anos, de forma a reduzir a dívida pública para 40, 60% do PIB, sem impor essas medidas que são apresentadas no DEL de empobrecimento extremo dos portugueses.